CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Eu sou Erivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, eu sou Edson Tavares e estamos chegando sim com as principais informações da Universidade Estadual da Paraíba. No programa de hoje, a gente traz informações sobre o edital do Prêmio de Inovação da UEPB. Neste sábado tem participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. O Núcleo de Línguas da UEPB oferece cursos em vários idiomas de graça para a população. A Universidade Estadual da Paraíba passa por nova etapa de avaliação institucional e você, professor ou aluno, vai saber como participar desse processo. A entrevista dessa semana é com a professora Sueli Aparecida Albuquerque de Almeida, sobre o projeto de extensão que orienta homens sobre os cuidados com a saúde e prevenção de doenças. O professor Denis Medeiros participa com a gente com dicas de português sem segredos. E ainda tem edital aberto com 160 vagas para cursos na Escola Técnica do Cajueiro, em Catolé do Rocha. Iniciativa do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB orienta sobre questões de direito de maneira simples e descomplicada de aprender. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade deste sábado está começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente começa com informações sobre o edital do Prêmio de Inovação Tecnológica 2023 da UEPB. Essa iniciativa tem como objetivo valorizar, reconhecer e recompensar as melhores invenções tecnológicas desenvolvidas por docentes, discentes e servidores da instituição. Esta é a segunda edição do prêmio, promovido pela Inovatec, para estimular pesquisas com potencial tecnológico. As inscrições estão abertas e os trabalhos podem ser apresentados até o dia 31 de outubro. A previsão é que os concorrentes sejam conhecidos no dia 1º de novembro. Os vencedores receberão troféus e certificados de premiação em uma cerimônia marcada para o dia 1º de dezembro no Museu de Arte Popular da Paraíba. Boa sorte para todos os inscritos e quem não se inscreveu ainda tem até o dia 31 deste mês. Acesse lá o formulário no site da UEPB e submete o teu projeto, sua pesquisa inovadora. Agora a gente muda de assunto, pois é hora da participação do professor Luciano Nascimento aqui no nosso programa. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Para a coluna de hoje, tratamos de um tema dos mais relevantes no que se refere à relação ou à conexão entre direito e política. Falamos, portanto, sobre o tema denominado de o Congresso Nacional, a PEC 5023 e o STF, a proposta de emenda constitucional à Constituição de 1988 e o Supremo Tribunal Federal. Bem, ouvintes, o Congresso preparou uma proposta de emenda à Constituição, que é uma proposta do deputado Domingos Sávio, do Partido Liberal de Minas Gerais. Essa proposta de emenda à Constituição quer colocar freios nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O texto da proposta enfatiza que, se o Supremo Tribunal Federal, de forma controversa, decidir em contrário aos mandamentos da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, o Congresso Nacional poderá suspender a sua decisão ou as suas decisões. Parte do Congresso Nacional, ou mais especificamente, a ala conservadora do Congresso Nacional, que não é pequena dentro da Câmara e do Senado, está afirmando que, se o Supremo Tribunal Federal tomar decisões às quais ele é provocado a tomar essas decisões, porque o princípio reitor da magistratura, do judiciário, é o princípio da inércia.
O judiciário só toma uma decisão porque alguém provocou e pediu e requereu, portanto, um parecer de natureza de decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Afinal, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Na divisão dos poderes, naquela obra clássica de Montesquieu, O Espírito das Leis, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o Executivo é o responsável pela organização da sociedade, com os seus projetos e tudo mais. O Legislativo é responsável pela produção de leis, pela produção legiferante para essa organização da sociedade. E o Judiciário é o órgão fiscalizador das ações dos projetos do Executivo sobre a constitucionalidade da produção legislativa realizada pela Câmara e o Senado da República. Muito bem. Então, essa ala conservadora do Congresso Nacional está afirmando que o Legislativo tem que construir uma proposta de emenda à Constituição para suspender as decisões do Supremo Tribunal Federal que se traduzam para além do que determina a Constituição. Ora, mas se Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 1988, disse que essa Constituição é a Constituição cidadã, então não há alguma forma pela qual o Supremo Tribunal Federal extrapole as regras da cidadania. Não é possível observar isso. Mas, enfim, a proposta de emenda à Constituição começou a tramitar agora no início de outubro no Congresso Nacional. Ela precisava de 171 votos para ser protocolada e recebeu 175. Agora ela irá à Comissão de Constituição e Justiça para saber, portanto, se a Comissão de Constituição e Justiça vai emitir um parecer de que ela é constitucional ou inconstitucional, para então começar os debates nos plenários das casas, da Câmara Federal e do Senado da República e depois levar à votação. Muito bem. O que o Congresso quer, o que o deputado Domingos, do PL de Minas Gerais, quer e o seu grupo de deputados conservadores, é uma reforma do artigo 49 da Constituição Federal, criando o inciso 19, que vai determinar que as decisões do Supremo Tribunal Federal que transitarem em julgado e que o Congresso ou que membros do Congresso interpretarem que ela vai para além da Constituição Federal de 1988 e um deputado ou alguns deputados apresentarem um projeto de decreto-lei, esse projeto terá que ser votado por 3/5 da Câmara em 2 turnos e por 1/3 dos membros do Senado da República, para, portanto, o decreto ser aprovado, um decreto-lei, um decreto legislativo ser aprovado. Esse decreto, sendo aprovado, então ele suspenderia a decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado. Ou seja, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não cabe mais recurso. Então, com fundamento no artigo 49, inciso 19, o Congresso Nacional suspenderia a validez jurídica, a força normativa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. A questão é que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ela própria já está ultrapassando os limites da Constituição Federal, pois não existe nenhuma previsão na Constituição que determine que um poder pode frear o outro. Aliás, o inciso 9 do artigo 60 da Constituição Federal diz que não será objeto de nenhum projeto legislativo a ideia que tende a abolir a separação entre os poderes da República Federativa. E essa PEC é exatamente uma iniciativa que procura abolir essa separação entre os poderes, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Especificamente aqui, entre o Legislativo e o Judiciário. Mas por que o Congresso Nacional ou essa bancada de deputados e senadores conservadores querem, portanto, frear as decisões do Supremo Tribunal Federal? Podemos vislumbrar aqui 4 matérias de natureza sociológica das relações sociais que determinam, portanto, a transformação, a mutação e a evolução do próprio sistema social ou da teoria da sociedade. Comecemos sobre o que o Supremo decidiu lá em 2011 no ADPF, que é a união entre 2 pessoas do mesmo sexo. Ou seja, o casamento civil entre 2 pessoas do mesmo sexo. Que em 2011 o Supremo Tribunal Federal decidiu que a união entre 2 pessoas do mesmo sexo constitui o conceito de entidade familiar
previsto no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, à luz do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, denominado de princípio da dignidade da pessoa humana. Mais recente e ainda em votação está, por exemplo, a descriminalização do uso recreativo ou social ou cultural da maconha, sobre o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Que está 5-1 no Congresso, e a ministra Carmen Lúcia vai dar o 6º voto, criando maioria e, portanto, determinando que o uso da maconha não será mais criminalizado na realidade sociológica brasileira. A Suprema Corte está para decidir a quantidade, se 50 gramas, 60 gramas ou o limite de 100 gramas por pessoa. Outra matéria, e essa já decidida plenamente pelo Supremo Tribunal Federal, é o marco temporal, que diz respeito à demarcação das terras dos povos originários, dos povos indígenas, que os grandes grupos do agronegócio faziam pressão para que o Supremo reconhecesse essa tese do marco temporal, que as terras indígenas só poderiam ser reconhecidas de outubro de 88 para cá, e que os indígenas estivessem na posse dessa terra. Nós tratamos dessa questão na coluna anterior aqui. Ora, outra matéria é a questão do aborto, que está lá no Congresso, já teve o voto da ministra Rosa Weber pela legalização do aborto. Para além das 2 previsões permitidas pelo Código Penal e 2 decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, agora viria uma decisão do Supremo que sistematizasse a questão do aborto, os critérios para podermos ter uma legalização de uma determinada forma de aborto nas relações sociológicas da sociedade brasileira. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é apenas recebendo requisições da sociedade para atualizar e determinar a evolução das relações sociais. Esse grupo de políticos conservadores querem frear as próprias requisições da sociedade à Suprema Corte. Ora, parafraseando Braulio Tavares, esse grupo de deputados e senadores conservadores é a tradução maior da política brasileira ou do avanço no atraso da política brasileira. Esses políticos representam o que há de maior e mais incisivo de atraso no pensamento político num país como o Brasil, num país de tamanha complexidade e de tamanhas disparidades sociais. Obrigado, professor Luciano. E até a próxima oportunidade, sempre contribuindo com temas relevantes aqui no nosso programa. Tem edital aberto até o dia 30 deste mês para a formação de turma do mestrado em Ciências Farmacêuticas. O total são 24 vagas para o próximo período letivo, sendo 18 para ampla concorrência e 5 para ações afirmativas da instituição, e uma vaga extra para a pessoa com deficiência. O programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas possui uma área de concentração e 2 linhas de pesquisas: desenvolvimento e controle de qualidade de produtos farmacêuticos e obtenção e avaliação de atividade biológica de produtos naturais, sintéticos e biotecnológicos de interesse farmacêutico. As inscrições são online através do formulário eletrônico que precisa ser enviado por e-mail. Todas as informações você confere no site da UEPB. Os candidatos inscritos devem passar por 3 etapas de avaliação: uma prova escrita objetiva e uma segunda de arguição e defesa de pré-projeto, e ainda a avaliação do currículo. A previsão de divulgação do resultado é no dia 22 de dezembro deste ano. E vamos fazer o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre a pós-graduação em Gestão de Documentos e Governança Arquivística pela UEPB, que está com o edital aberto. E ainda, Núcleo de Línguas oferta cursos gratuitos em vários idiomas. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o programa deste sábado, 28 de outubro. E para você que acompanha o CBN Universidade, nosso muito obrigado pela companhia e audiência. Seguimos por aqui com muita informação sobre a UEPB. E tem oportunidades de pós-graduação em Gestão de Documentos e Governança Arquivística pela UEPB. O edital está aberto até o dia 30 deste mês, com 20 vagas de mestrado no total. O programa tem como área de concentração Gestão e Governança da Informação Arquivística.
e atua em 2 linhas de pesquisa: arquivologia e suas dimensões interdisciplinares e saberes e fazeres arquivísticos para a governança. A seleção contará com etapas de avaliação de projeto, prova de conhecimento, entrevista e avaliação no currículo Lattes. E as inscrições são feitas exclusivamente no formato online, através do site da UEPB, com previsão de resultado para o dia 22 de dezembro. E você sabia que na UEPB existe um núcleo de línguas que oferece cursos em vários idiomas de graça para a população em geral? O repórter Roberto Souza Neto tem mais informações pra gente. Confere aí. De acordo com o relatório feito pela plataforma educacional Duolingo, o Brasil é o país em que mais se estuda inglês no mundo. Porém, somente 1% de sua população fala a língua com fluência. No Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, iniciativas pioneiras do Núcleo de Línguas estão ativas para tentar reverter esse quadro. Os cursos English for Everyone, que significa Inglês para Todos, e English for Beginners, que significa Inglês para Iniciantes, integram o Programa Nacional Idiomas Sem Fronteiras, que tem como um de seus objetivos o ensino amplo de língua estrangeira. Os cursos são realizados de forma remota e atendem os mais diversos públicos que desejam ampliar o contato com alguma língua, seja ela o inglês, espanhol ou até mesmo o português, no caso, para estrangeiros. Para os cursos de inglês, é dada uma atenção maior ao público de baixa fluência. Cláudio Lucena, responsável pela Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, afirma que a instituição tem apostado em cursos mais básicos. O núcleo tem se concentrado nos últimos tempos em oferecer cursos para níveis mais básicos. Não é segredo para ninguém que no Brasil não há uma atenção muito grande para línguas estrangeiras, né, para efeito de trabalho ou de participação acadêmica internacional. A gente não tem muito essa tradição. E se a gente olha para Paraíba, ainda menos, e para o nosso público na UEPB, que normalmente é um público que não teve acesso assim, a uma exposição de qualidade de um idioma estrangeiro antes da universidade. Então, e em função disso, por mais que seja importante, viu? Que internacionalizar em português é limitadíssimo, né? Toda a internacionalização precisa de um idioma estrangeiro. O espanhol é uma língua muito importante em função da região que nós estamos e globalmente também tem o seu alcance, mas a língua franca mesmo da ciência internacionalmente é o inglês. Então, dada essa atenção que a gente tem deficitária antes da universidade, o núcleo, ciente disso, tem se concentrado em cursos mais básicos, tanto em espanhol quanto em inglês. Um curso de espanhol para alguém que vai fazer uma viagem, né, em breve, para quem vai apresentar um trabalho, um curso de idiomas para quem precisa escrever um resumo de um trabalho em um idioma estrangeiro. Então são cursos bem específicos, bem dinâmicos, como eu disse, customizados para novas necessidades, que são mais rápidas, né, que são pontuais. Então aquela grande necessidade de você chegar e obrigatoriamente, né, ir avançando na escrita, na fala e na compreensão do idioma já não é necessariamente a única forma de aprender línguas estrangeiras. A gente também promove cursos aqui com foco em difundir aspectos culturais, literários de outros países. O English for Beginners, em português Inglês para Iniciantes, é um desses projetos de destaque do núcleo. As turmas mais recentes do curso foram formadas no final de agosto e tem previsão de conclusão agora no mês de outubro. João Vitor Lira é professor de uma das turmas do curso. Eu escolhi lecionar esse curso porque ele tem uma questão muito interessante, né? Uma vez que é inglês para iniciantes, é basicamente o início da trajetória de estudos de inglês para pessoas que têm um certo interesse na língua, né? Então, pessoas que querem estudar para algum objetivo e às vezes só precisam de um pontapé inicial assim. Então, esse curso ele é bem interessante por isso. E o público-alvo dele é o mais diverso possível, né? Desde alguém que tem vontade, mas nunca teve nenhum contato com a língua, ou alguém que já teve algum contato com a língua, mas teve que parar por algum motivo. Outro curso que já tem certo histórico dentro do núcleo de línguas e concretiza muitos dos objetivos da equipe é o English for Everyone, em português, Inglês para Todos. Também com duração média de 3 meses, atende a um público mais intermediário na língua e permite que os alunos adquiram confiança na escrita e na conversação em inglês. Ao final do curso, os alunos conseguem passear por temáticas que são importantes no cotidiano e que aparecem com maior frequência, como explica a professora Stephanie Eugênio. Nesse curso em específico, eu decidi trazer a questão de como é que você se expressa em inglês no quesito emoções, também como é que você pode falar do seu passado,
falar dos seus desejos para o futuro, das suas habilidades e também falar de posses, das coisas que as pessoas têm que são queridas para elas. Então, eu tento voltar assim o curso para assuntos de fato práticos, né, que as pessoas podem encontrar quando eles consumirem coisas em inglês, né, músicas, filmes, vídeos. Eu tento geralmente trazer essa questão assim bem prática, né, de conversa do dia a dia, de assuntos importantes. Apesar de não ser um requisito dentro do ambiente acadêmico, o domínio de idiomas como o inglês facilita uma série de experiências que atravessam a vivência do universitário. A pesquisa e produção científica, por exemplo, necessitam muitas vezes de um entendimento do inglês para termos técnicos. Cláudio Lucena comenta sobre os esforços na UEPB para garantir que essa seja uma experiência ampla e acessível dentro da universidade. Faz parte da convivência universitária, acadêmica, científica, a busca por novos horizontes. E a UEPB tem investido bastante nisso, né? Na nossa resolução hoje em dia, nós ocupamos praticamente todas as vagas que estão disponíveis, investimos todo o recurso que está orçado, né, em bolsistas e em profissionais que possam nos conduzir, nos ajudar a aprender esses idiomas estrangeiros. Eu costumo dizer que há determinadas portas no mundo para as quais só existe uma chave, não existe duas, não existe plano B, não existe outra forma de abrir essa porta. Às vezes essa porta só abre com um idioma estrangeiro. É a UEPB abrindo portas para a comunidade no geral através de cursos de idiomas como inglês e espanhol. Roberto de Souza Neto, para o CBN Universidade. Obrigado, Roberto. E agora a gente se liga nas dicas do nosso português com o professor Denis Medeiros. É o Português Sem Segredos. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Hoje vamos trazer 3 grupos com dicas, como sempre, extremamente presentes no nosso dia a dia. O primeiro, pronúncias de maneira equivocada quanto à tonicidade da palavra. O segundo, pronúncias de maneira equivocada por causa da escrita errada. E o terceiro, alguns termos médicos, mas que são bem presentes no dia a dia, mesmo de quem não é da área. Em relação a esse primeiro grupo, nós temos a prosódia, que é a parte da gramática que se preocupa com a escolha correta da sílaba tônica no momento em que pronunciamos uma palavra. Muito provavelmente você já falou ou ouviu alguém falar, por exemplo, ambrósia em vez de ambrosia, que é uma sobremesa típica da culinária portuguesa, ávaro em vez de avaro, fluido em vez de fluido, gratuito em vez de gratuito, latex em vez de látex, Nobel, prêmio Nobel em vez de prêmio Nobel, recorde em vez de recorde, rúbrica em vez de rubrica. E também uma palavra que utilizam muito nas redações, sobretudo nas conclusões, mister em vez de mister. Na verdade, é sempre dessa segunda forma que eu falei que deve ser pronunciada a palavra. A segunda dica, palavras que escrevem e, consequentemente, pronunciam de maneira equivocada. Primeiro, esterilizar. O correto é esterilizar. Asterístico, o correto é asterisco. Empecilho, o correto é empecilho. Coincidência, na verdade é coincidência. Largata, na verdade é lagarta. Intertido, essa a gente escuta muito, intertido, o correto é entretido. Supérfluo, na verdade o correto é supérfluo, tá? E por fim, um lembrete em relação à ortografia de alguns termos médicos. Por exemplo, anti-inflamatório, intra-arterial, com hífen. E aí a gente já percebe que o fato de terminar com I e começar com I, ou seja, a mesma vogal, a gente coloca hífen. Anti-inflamatório, intra-arterial. A palavra enjoo é sem acento, como a gente pode também fazer a referência com a palavra voo, também sem acento. Mal-estar, se bem-estar é com hífen, mal-estar também é com hífen. Traqueia, ureia, amenorreia, tudo sem acento, que tem aquela mesma regra da palavra ideia, da palavra assembleia, que perdeu com a reforma ortográfica, beleza? Um outro ponto também é quando eu for falar a quantidade de medicamento. 50 mililitros é 50 ml. Apesar de ser 50 plural, não tem o S de plural, ml, como algumas pessoas colocam, e sempre também com letra minúscula. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 Ns. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente.
Obrigado, professor Denis, e até a próxima oportunidade. No próximo bloco, a gente fala sobre a nova etapa de avaliação institucional da UEPB. Nosso programa volta já já. Fica sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e neste terceiro bloco temos informação sobre a nova etapa de avaliação institucional da UEPB. A comissão própria de avaliação da universidade está com formulário aberto até o dia 17 de novembro. A pesquisa é voltada para alunos e professores da universidade. A professora Ruth Brito de Figueiredo é a coordenadora da comissão e explica mais detalhes desse processo. A Comissão Própria de Avaliação, a CPA, da Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação, CETIC, estará até o dia 17 de novembro realizando uma nova etapa de avaliação institucional da UEPB. Durante este período estarão ativos os questionários de avaliação das atividades acadêmicas e institucionais desenvolvidas, tanto pelos professores como pelos estudantes, relativos ao semestre 23.1. Essa avaliação ela é prevista por uma lei federal de número 10.861/2004, que é instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, SINAES. E o objetivo dessa avaliação é ampliar os canais de comunicação e interação com os professores, esses efetivos, visitantes ou substitutos, como também os estudantes do ensino superior presencial, além de buscar avaliar as atividades acadêmicas e institucionais e também questões organizadas em 3 blocos: informações acadêmicas, comunicação, infraestrutura e gestão, aspectos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão, abrangendo as áreas de apoio acadêmico, programas de assistência estudantil, como também de gestão e administração universitária em seus diferentes níveis e setores. Os questionários estarão dispostos para os professores no SUAP, que é o Sistema Único de Administração Pública, e para os estudantes do Campus 1, Campus 2 e Campus 8, Campina Grande, Lagoa Seca e Araruna. Para os demais estudantes referentes ao Campus de Guarabira, Campus 3, Campus 4, Catolé do Rocha, Campus 5, João Pessoa, 6, Monteiro e 7, Patos, estará disponível no controle acadêmico, Sistema de Controle Acadêmico da Prograde. A CPA informa que esses dados, essas respostas, elas ficarão restritas aos respondentes, e também à comissão, e nenhuma das respostas serão divulgadas, apenas as estatísticas gerais da avaliação. Por essa avaliação fazer parte do SINAES, que é justamente o Sistema Nacional de Educação Superior, SINAES, que avalia a parte de avaliação de ensino superior em 10 dimensões. Então, esses dados eles também são fornecidos para censos do ensino superior e também para outras demandas que necessitam desses dados institucionais da nossa UEPB. O próximo mês de novembro é dedicado à saúde do homem. Tem a campanha Novembro Azul, de conscientização desse público que, em grande número, é resistente em procurar atendimento médico. E na UEPB tem um projeto o ano inteiro voltado para trabalhadores que estão diariamente no Campus 1 da universidade. Isso mesmo. E nós conversamos agora com a professora Sueli Aparecida Albuquerque de Almeida, coordenadora do projeto de extensão Papo Saúde Masculina. Professora, bom dia. Explica um pouco sobre essa iniciativa. O projeto é uma ação onde nós trazemos informações relacionadas à saúde do homem. Para um público assim bem atípico, são os motoristas de transportes escolares que saem dos municípios para trazer os alunos e passam a manhã aqui ociosos, esperando o retorno desses alunos para os municípios. Nós temos uma rotatividade muito grande de motoristas, porque sempre é uma questão mais pontual em relação à mudança de secretário de educação ou de prefeitos. Pela rotatividade desse público, nós sempre renovamos, junto à PROEX, esse projeto para levar mais informações para esses homens que não deixa de ser uma educação continuada e eles
se tornam agentes multiplicadores desse conhecimento. O projeto já tem 8 anos de atuação. Professora, como surgiu a ideia de abordar esse público específico? A ideia surgiu justamente porque nós sempre víamos esses homens ociosos e alguns ainda fazem isso, passam a manhã dentro do ônibus ou conversando, alguns assuntos que não são tão construtivos. E a partir daí nós vimos a necessidade de trazer informações como a questão de hemorroide, de dores lombares, de pressão alta, que a questão da hipertensão, do sedentarismo, da atividade física é importante ser abordado, até porque até alguns participam de ações aqui no Departamento de Educação Física, onde realizam atividades nesse período que seria ocioso para eles. E quais são as ações efetivas do projeto? As ações que são desenvolvidas, elas são programadas pelo grupo mensalmente e nós trazemos, além do folder, nós fazemos testagem glicêmica, verificamos pressão e nós abordamos muitos dos temas que também eles trazem toda quarta-feira, às 8 horas. E quando não existe esse público, nós passamos tem meses que fazemos quinzenalmente ou mensalmente. E os homens, eles são sensibilizados. Nós percebemos que nós temos cadastrados eles, nós temos grupo de WhatsApp, nós temos esse feedback em relação olha, voltei a tomar medicação, estou buscando meu posto de saúde, que nós fazemos essa informação para que eles busquem as unidades básicas de saúde no sentido de prevenção, para não precisar lá no futuro, precisar de um tratamento, às vezes, sem muito sucesso. Professora, e quais orientações são passadas para esses homens assistidos pelo projeto? Nós temos que pensar na prevenção não em relação à sintomatologia. Eu tenho que prevenir antes de sentir. Então, quando nós falamos na importância da atividade física, da ingesta hídrica, de tomar água, é pensando numa infecção urinária, é pensando em não desenvolver, em não ter uma hipertensão, a não ter um diabetes, quando eu falo na questão da reeducação alimentar. Então, é buscando formas mais simples que nós vamos prevenir o que está superlotando os nossos hospitais, que é a questão do tratamento, que é a atenção secundária ou terciária. Então, se tudo se resolve na primária, o SUS vai economizar muito na questão do tratamento. Nós não vamos ocupar leitos com algumas patologias preveníveis. Então, a hipertensão, ela é prevenível. Diabetes, ele é prevenível. Obesidade é prevenível também. Então, é tudo uma questão de educação, de orientação e de consciência de quem está ouvindo. Não adianta eu falar para vocês se você não absorve o que eu falo e não se dispõe a se ajudar. É uma questão de se ajudar. E é bem interessante porque isso você vai começando a mudar alguns hábitos e nós sabemos que nós vivemos em coletividade. Então, eles se tornam agentes multiplicadores porque eles vão passando para os amigos e os amigos têm outros amigos. Nós chegamos em lugares que muitas vezes nós nem imaginamos que poderíamos chegar, na verdade. É muito importante essa iniciativa. E tem que ser assim, né? Aprender e não guardar para si, e sim compartilhar o conhecimento. Atualmente o projeto vem atendendo uma média de 12 motoristas. E é um público bem circulante, não é mesmo? Qual o balanço que a senhora faz? Nesse período, se nós fôssemos fazer um somatório do início dos cadastrados, mais de 50. Porque nós temos essa rotatividade, sempre nós estamos cadastrando novos motoristas. E, independente do período que eles passam conosco, no mínimo tem 4 encontros. Então, já passa a ter uma informação que é efetiva nesse sentido de repensar na questão diária de cada um. E vai depender Tem dia que 4 participam, tem dia que 2 participam, tem dia que 6 participam. E é bem interessante porque nós já percebemos que há uma participação mais efetiva quando existe a troca. Porque nós temos também essa questão da troca
Um exemplo muito simples. Muita gente usa o cinto de segurança para não ser multado. Não é pensando em uma batida e em uma fatalidade. Então, infelizmente, o ser humano ele pensa muito mais na questão da troca que nos benefícios que, de uma forma assim, mais sutil, ele poderia realmente ter isso absorvido, né? Professora, conta uma coisa para a gente que está acompanhando o programa. Esse é um projeto que conta com a atuação de vários estudantes da graduação. Qual tem sido a importância dele nesse processo de formação de profissionais? Eu vejo muita vantagem. Primeiro, nós tiramos o nosso aluno da sala de aula. E essa abordagem com o público, eles enfrentam assim, até as dificuldades que nós estamos referindo em relação à resistência, a refazer programações, ao encontro do grupo, ao planejamento, a busca de ampliar os conhecimentos, que a cada abordagem tem que ser estudada essa temática para que isso seja feito de forma efetiva. Muito se fala que os homens não buscam cuidados com a saúde. Professora, qual a dica da senhora para esse público? Nós sempre falamos assim, não busque quando sente, porque quando você sente, a doença já se instalou de alguma forma. Se você fizer um check-up, se você buscar uma unidade de saúde uma vez por ano, minha gente, para fazer os exames básicos, se você tem a contrapartida de que você tem que pensar na questão alimentar, na questão da atividade física. Agora, a aferição de pressão, toda unidade básica, se você é normotenso, se você não tem, uma vez por semana é suficiente. Mas se você é medicado ou para hipertensão ou para diabetes, você tem que fazer isso com uma frequência maior. Isso é programado na UBS ou no posto da Estratégia de Saúde da Família. Nós temos saúde de graça. O SUS, ele é abrangente. Ele está em todos os bairros. Nós é que não buscamos. E não é questão só de horário. Nós temos uma unidade aqui em Santa Rosa que tem saúde na hora até às 20 horas e o homem não busca à noite. Ele, quando chega em casa, estou cansado, vai dormir. E por que não, antes de voltar para casa, não entrou na unidade, pelo menos para conversar com o profissional e verificar sinais vitais, que é o básico, né? Obrigado, a professora Sueli Aparecida Albuquerque de Almeida, conversando aqui conosco no CBN Universidade. Ela que é coordenadora do projeto de extensão Papo Saúde Masculino. E a equipe do projeto deve promover uma grande ação para homens assistidos pelo projeto no próximo dia 1º de novembro, na sala do projeto, com ação de orientação, aferição de pressão arterial, sorteio de brindes e lanche para os motoristas que diariamente transportam os estudantes que vêm de outras cidades para estudar aqui no Campus 1 da UEPB em Campina Grande. Vamos fazer agora a nossa última pausa nesta manhã de sábado. No próximo bloco, a gente traz uma reportagem sobre o projeto de extensão Explica Direito, que traz informações jurídicas para o dia a dia. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com muita informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. O CBN Universidade está no ar desde as 9 horas da manhã. A Escola Agrotécnica do Cajueiro, que faz parte do Campus 4 da UEPB, em Catolé do Rocha, está com o edital aberto com 160 vagas para os cursos técnicos em agropecuária para o próximo ano letivo. O diretor da escola, João Damasceno, enviou um áudio falando sobre esse processo. Vamos ouvir. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em agropecuária, processo seletivo 2024. As inscrições presenciais a 27/11 na Escola Agrotécnica do Cajueiro, UEPB, Campus 4. Os cursos oferecidos são técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, com 80 vagas, e técnico em agropecuária subsequente ao ensino médio, com 80 vagas. A seleção ocorrerá por meio de avaliação de desempenho escolar nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Para realizar a inscrição, é necessário o cheque dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar média de português e matemática do 8º ano, isso para o ensino integrado.
de declaração escolar média de português e matemática da terceira série do ensino médio, isso para o subsequente. Para maiores informações, entre em contato através do telefone 83 99621 2500, falar com Fabiana, ou se direciona para a Escola Agrotécnica do Cajueiro, o EPB Campus 4, Catolé do Rocha. E só lembrando que nos 2 cursos, 50% das vagas oferecidas são destinadas para estudantes residentes na zona rural. As inscrições ficam abertas até o dia 27 de novembro, presencialmente. O telefone de contato é 83 99621 2500. E a gente muda de assunto para apresentar um projeto de extensão do Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ, que trabalha conteúdos do direito de forma descomplicada para a população em geral. A reportagem é de Lidiane Gomes. A população brasileira sofre com o déficit da falta de conhecimento dos próprios direitos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pela ONU Mulher junto ao Instituto Ipsos, apenas 7% dos brasileiros compreendem seus direitos públicos e individuais. A carência dessas informações pode gerar diversas consequências de atos ilícitos, como intolerâncias, comportamentos discriminatórios e agressivos e a aceitação de circunstâncias desagradáveis. Diante disso, surge a necessidade de uma conscientização acerca de tais conhecimentos em uma linguagem simples e acessível. Na Universidade Estadual da Paraíba, existe o projeto de extensão Explica Direito, do Centro de Ciências Jurídicas em Campina Grande. São cerca de 5 anos de atuação, levando conhecimento sobre direito para alunos do ensino médio, como explica a professora e coordenadora do projeto, Milena Mello. A ideia era levar o direito às escolas, possibilitar que alunos do terceiro ano do ensino médio pudessem ter acesso a temas de uma maneira mais didática, de uma maneira mais direta sobre essas questões. Então, a ideia era essa. As atividades da gente, elas são desenvolvidas de maneira quinzenal. A gente vai, um grupo de alunos, que é a equipe da aplicação do projeto, e a gente tem publicações semanais no nosso Instagram, onde alunos podem tirar dúvidas, onde toda a comunidade pode chegar a tirar dúvida sobre determinados temas. Muitas vezes são temas delicados, como violência doméstica, tráfico de drogas. Segundo a professora, o projeto tem o foco de trabalhar com temas do cotidiano, para que assim ele se torne mais eficaz e seja colocado em prática. É importante que essas pessoas entendam que esses temas que são trabalhados diretamente na sala de aula, nas escolas, são temas do cotidiano. Que as pessoas possam entender, que as pessoas possam construir a sua cidadania. Então, esse é o objetivo, é que a gente ajude, é que a gente auxilie esses alunos na construção de uma cidadania, a construção de uma justiça social. E aí o resultado ele é muito simples, porque no momento em que a gente trabalha temas transversais, que isso pode vir a ser aplicado em Enem, em provas da própria escola, eles estão com essa formação, eles levam para casa, eles discutem, eles trazem demanda para o nosso núcleo de prática jurídica, e eles vão se transformando em atores formativos na sociedade. A aluna Stephanie Porto está cursando o 10º período do bacharelado em Direito. Ela é extensionista e bolsista do projeto que tem agregado na sociedade, na formação acadêmica e pessoal da estudante. O projeto agrega na minha formação porque a gente une direito e educação e tenta fazer isso de uma forma descomplicada, para fazer com que aquele que não está na área do direito, estudando a área do direito, trabalhando na área do direito, entenda. Então, isso nos faz pensar fora da caixa. E isso agrega na minha formação. Stephanie é também a idealizadora do Explica Direito, um projeto que começou ainda no início da graduação dela. A ideia que veio por experiência própria,
Com a falta desse tipo de formação no ensino médio da rede pública, se concretiza agora, compartilhando conhecimento para os jovens. Para quem se interessou e deseja obter mais informações do projeto, pode acessar o perfil no Instagram, através do @explicadireito. Lá, você também poderá aprender de forma descomplicada acerca dos seus direitos. Lidiane Gomes, para o CBN Universidade. Obrigado, Lidiane. E o Museu de Arte Popular da Paraíba, também conhecido como Museu dos Três Pandeiros, que fica às margens do Açude Velho, em Campina Grande, está temporariamente fechado para a visitação do público. O espaço passa por manutenção até a chegada de nova exposição. E, por isso, só será permitido acesso à área externa para apreciação da arquitetura do prédio projetado por Oscar Niemeyer. A última exposição que o MAP recebeu teve recorde de público. Foi a exposição Armorial 50, que trouxe um pouco da vida e obra do paraibano Ariano Suassuna. Assim que tiver novidades sobre novas exposições e reabertura pós-manutenção, traremos a informação por aqui. A gente tem um convite para você, ouvinte da CBN Campina Grande. Sábado que vem, o nosso programa é especial sobre a 3ª edição do Congresso Universitário da UEPB. Vamos trazer detalhes da programação desse super evento que envolve os 8 campos da instituição e apresentar para a comunidade o que está sendo pesquisado nas mais diversas áreas do conhecimento por professores e alunos da Universidade Estadual da Paraíba. O congresso será agora, no início de novembro, e vamos trazer um resumo do congresso da UEPB. E você é o nosso convidado especial desde já, tanto para ouvir o nosso programa, como para participar desse momento de congregação do ensino, pesquisa e extensão da UEPB. E é com esse importante convite que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Na apresentação estiveram Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Reportagens de Lidiane Gomes e Roberto Souza Neto. Produção de entrevistas de Gédimo Tavares. Edição de Isis Coelho. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, ele estará disponível no canal Rede UEPB no YouTube para ser ouvido na íntegra e sem intervalos. Lá no canal você também fica por dentro de tudo que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. Não deixe de se inscrever. Tenha um ótimo final de semana. Esperamos por você no próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.